O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs em Cristo, ontem celebramos solenemente a solenidade de Todos os Santos, uma grande festa, uma grande alegria. Hoje, apesar domingo, a cor da caçula do padre mudou bastante. Em vez do branco solene, o ouro, hoje é preto. Porque hoje os nossos pensamentos vão para todas aquelas almas que já morreram, mas ainda não estão no céu, que estão sofrendo ainda no purgatório. E essas almas lá no purgatório não podem se ajudar. Eles podem rezar muito, mas não têm aproveito disso. Porque o tempo das orações que ajudam uma pessoa para chegar ao céu terminou. Porque aqui na nossa vida terrestre é o tempo de decisão. Aqui as nossas orações, os nossos sacrifícios têm poder, têm proveito. Mas depois da morte não mais. Então essas almas no purgatório, apesar que já são salvas, eles vão entrar no céu um dia, mas ainda não são completamente puras para poder entrar. Porque no céu só pode entrar uma alma, uma pessoa totalmente pura, onde não tem mais nenhuma mácula, nenhuma mancha do pecado. Essas almas no purgatório precisam ainda ser purificadas, por isso estão lá. E nós podemos ajudar a elas com a nossa oração.
Porque a nossa oração tem muito poder. Estamos ainda na vida terrena, antes da morte. Podemos ainda ajudar estas almas. Por isso estamos celebrando este dia. Porque eles não podem se ajudar, mas nós podemos ajudar elas. Mas esse dia também é importante para nós, de pensar um pouquinho sobre os novíssimos. Eu sei que às vezes muitas pessoas não gostam de ouvir homilias sobre os novíssimos. Mas faz bem, de vez em quando, escutar alguma coisa. Especialmente neste dia das almas do purgatório dos finados. Temos 4 novíssimos. É a morte, o juízo, o céu e o inferno. Novíssimos, então, as quatro últimas coisas da nossa vida. Por 3 vamos passar. Porque todo mundo vai morrer. Todo mundo tem que passar pelo juízo. Deus vai julgar todos nós. E depois só tem um destino para toda a eternidade, ou o céu ou o inferno. Agora podem perguntar, e onde fica o purgatório? Onde está o purgatório? Não faz parte dos novíssimos, porque o purgatório é uma coisa passageira. Como já falei, as almas que estão no purgatório não vão ficar lá para toda a eternidade. Um dia eles vão entrar no céu, porque já são salvas. Ainda precisam ser purificadas, mas já fazem parte, em certo sentido, do céu, apesar que ainda não estejam lá. Então, são esses 4 novíssimos. E apesar que ainda não morremos, estamos ainda nesta vida, vale a pena de pensar um pouco sobre os novíssimos. Sobre a morte. Vamos começar com a morte. Ontem contemplamos muito sobre o céu, porque santos já estão lá. O inferno não vou falar agora não, porque o inferno não é o nosso lugar. Ninguém é predestinado para o inferno. O inferno, infelizmente, existe. Tem pessoas que livremente se decidem para entrar, para ir para o inferno. Aqueles que rejeitam Deus, totalmente. Que rejeitam Deus e o seu amor, então para eles é o inferno. Mas não é a nossa meta. Por isso não vou falar agora sobre o inferno. Vou falar um pouco sobre a morte. Apesar que é um tema difícil, doloroso. Mas faz parte da nossa vida. Imagine quando nasce um homem, novo ser humano, não se sabe nada ainda sobre essa pessoa que nasceu. Não sabe o que vai acontecer na vida dele. Se vai ser uma pessoa rica ou pobre, muito inteligente ou não tanto. Vai ser bonito, talvez não tanto. Não se sabe. Mas uma coisa já se sabe sobre este ser humano que acabou de nascer. Vai morrer. Vai morrer. E aqui tem também uma justiça total. Tem muitas pessoas ricas, poderosas no mundo, mas também eles vão morrer. O presidente dos Estados Unidos vai morrer, o presidente da Rússia vai morrer, o presidente do Brasil vai morrer, o Papa vai morrer, todo mundo vai morrer. Aqui todos os homens são iguais. A nossa sorte é a morte. E a morte, para nós, é uma coisa terrível. Porque todo mundo tem que morrer, mas também tem medo de morrer. Porque é uma coisa dolorosa muitas vezes, e também este medo, o que vai ser depois? Aqui a nossa fé nos ajuda. Porque uma pessoa que não tem fé, para ele é muito mais terrível ainda. Mas nós sabemos que a morte é uma porta para entrar para a vida eterna, que tem uma vida além da morte. Depois da morte, a vida continua. A nossa fé nos diz isso, sabemos isso. E mesmo assim, também nós, também como cristãos, temos certo medo da morte. O que podemos fazer então? O que vai nos ajudar quando também nós um dia temos que enfrentar a morte?
ouvimos no Evangelho hoje Jesus falando também para todos nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim não vai morrer mais. Não tem outra coisa que nos pode salvar, somente Deus, somente Jesus. Isso nós devemos levar a sério. Ele é o nosso Salvador, não o mundo, não o dinheiro, não o poder que temos aqui na terra. Tudo isso passa, tudo. Jesus não. Então, este dia dos finados, no qual também devemos pensar sobre nossa própria morte, também nos deve ajudar em enxergar de uma maneira melhor ou uma maneira nova a nossa única salvação que temos, que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele pode nos salvar. Então, quem pertence a Jesus não precisa ter medo da morte. Mas, bom, eu creio em Jesus, eu sei que Ele é o meu Salvador, e mesmo assim preciso morrer. Como pode ser? Bom, aqui vocês têm que saber uma coisa. A morte, também a morte natural, que todo mundo tem que sofrer, não foi no plano original de Deus. Não foi. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando ainda estavam no paraíso, eram imortais. A morte não faz parte do desígnio de Deus. Mas a morte entrou no mundo, entrou também na humanidade com o pecado. Quando o homem comeu do fruto proibido da árvore, aqui entrou o pecado nele e também com o pecado a morte. A morte é fruto do pecado, mas não é vontade de Deus. Mas como sabemos que somos ainda pecadores, então também nós devemos sofrer ainda esse fruto do pecado que é a morte. Mas quando fala Jesus da vida que Ele vai nos dar, então significa que depois da morte pode haver uma segunda morte. Como também tem uma segunda vida, que é Ele mesmo, que é Deus. Então, morrer precisamos ainda, não tem jeito. Vamos morrer no fim da nossa vida terrena. Mas Jesus nos preserva da segunda morte, que é muito mais terrível ainda. A segunda morte é o inferno. Daquela morte Ele vai nos salvar. Só precisamos pedir. Só precisamos querer. Só precisamos amar a Jesus. Depois Ele vai nos dar a vida eterna. E a gente não vai cair na segunda morte. Mas a primeira morte, como fruto do pecado, temos que sofrer. Mas também não precisamos ter medo. Jesus quer também nos livrar deste medo que muitas vezes temos da morte. De um lado é justo ter medo da morte, porque é uma coisa terrível. Não é bonito morrer. Também é uma separação, a gente perde os entes queridos, a família. Tem que deixar muita coisa para trás. Isso sim, mas nós temos fé, somos pessoas de fé. Sabemos que Jesus é nosso Salvador, Ele vai nos resgatar da morte. Ele ressuscitou dos mortos, nós também vamos ressuscitar com Ele. No final das coisas, isso é a coisa mais importante da nossa fé. Já pensaram? Por que precisamos crer em Deus? Por que precisamos ir para a igreja? Por que rezar? Por causa disso. Porque vamos morrer e não queremos ficar na morte. Queremos ressuscitar. Queremos vida porque fomos criados para ter vida eterna. Por isso, devemos levar uma vida de santidade, de oração, ter fé em Jesus. Mas essa fé em Jesus deve ser bem concreta.
não uma coisa abstrata. Amar Jesus significa se aproximar a Jesus sempre mais. E como podemos fazer isso? Bom, em primeiro lugar, podemos nos aproximar a Jesus aqui, na Santa Missa, no Sacrário, porque ali Ele está de verdade. A Santíssima Eucaristia se chama também o pão do céu, pão da vida, porque nos dá vida, vida eterna, porque é próprio Deus. Olhem essa comparação. O primeiro homem pecou numa árvore, numa madeira, comendo o fruto proibido. E onde Deus nos resgatou, nos salvou de novo numa árvore, na cruz. É a nova árvore da vida. O primeiro homem comeu do fruto proibido e depois precisava morrer. Aquele fruto proibido da árvore. Qual é agora esse novo fruto que Jesus nos dá, que dá-nos vida? É o fruto da árvore da cruz, que é a Santíssima Eucaristia, a comunhão com Ele. Queremos ter vida? Sim. Então temos que fazer alguma coisa. Temos que comer este pão, este fruto da vida, que Ele mesmo nos dá. Por isso Ele morreu na cruz. Já perguntaram isso, por que Jesus morreu na cruz? Uma morte tão cruel? Foi exatamente por causa disso. Porque Ele não nos queria deixar na morte. Ele queria nos dar nova vida, vida eterna. O homem foi lançado fora do paraíso depois do pecado. O que estava no paraíso? A árvore da vida. Agora eles não estavam mais no paraíso, estava fora e não tinha mais acesso a essa árvore da vida. Mas Deus é bom, Ele é misericordioso. Apesar que nós pecamos, que nós nos afastamos dEle, Ele veio ao nosso encontro e nos deu uma nova árvore da vida, novo fruto de vida, a Santíssima Eucaristia. E somente na igreja podemos receber, comer deste fruto. Então, a comunhão, a Santíssima Eucaristia não é qualquer coisa. Infelizmente, também a nossa fé, a nossa reverência, o nosso conhecimento da Eucaristia ainda é muito, muito pequeno. O nosso desejo de comungar é muito fraco. A nossa reverência quase não existe. É Jesus, é o próprio Deus que está dentro deste pão. Nós vemos com os nossos olhos, vemos o pão, mas é Jesus, é Deus. Nem tem palavras adequadas para explicar a Eucaristia, a grandeza dela. É o fruto da vida. Então, precisamos só comer deste fruto e vamos ter esta vida em nós. Depois não precisamos ter mais medo da morte, porque Jesus está dentro de nós. A vida entra em nós, a vida eterna. A Eucaristia não é para encher nosso estômago. Para isso temos a vida natural assim. Mas a Eucaristia nos dá uma vida melhor, a vida eterna. Então, tenhamos desejo de receber a vida, receber Jesus, mas de uma maneira boa. Porque isso é o problema. Muitas vezes nós comungamos de maneira muito ruim, mal preparado, sem reverência. E depois da comunhão a gente volta para o banco e pensa em outras coisas. Não fica com Jesus, não aproveita bem da comunhão. Como esta vida de Jesus vai depois entrar em nós? Não é uma coisa mágica. Não podemos dizer, eu vou comungar, então eu vou ser salvo, vou já entrar no céu depois. Jesus vai me salvar. Você não sabe disso, você não tem certeza. Quando você não tem fé, quando você não tem amor, a sua comunhão não adianta nada.
Jesus quer nos salvar. Ele quer entrar em nós, Ele vai entrar em nós, mas nós também devemos ter esse desejo, essa abertura, esse amor. Senão Ele não pode fazer nada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho que leva para o céu. Mas também Ele diz, eu sou a vida. Ele não falou, eu significo a vida, eu vou levar-vos para a vida. Ele falou no Evangelho, eu sou a vida. Ele é a vida, em pessoa. Esta vida podemos comungar, receber nesta missa. Que graça, que bênção. Devemos aproveitar muito mais ainda disso. E quero agora convidar todos a fazer uma comunhão muito boa nesta missa. Não somente nesta missa, também no futuro. Mas vamos tentar de hoje comungar, talvez de uma maneira melhor do que as últimas vezes. Com mais fé, com mais referência, com mais amor. Quando a gente volta para o banco, então não fica distraído com outras coisas, outros pensamentos. Fica com Jesus. Fala com Jesus. Diga a Jesus quanto você ama a Ele. Assim a vida vai entrar em você e vai permanecer. Depois Ele vai tirar esses medos que temos, também o medo da morte. Porque nós somos destinados para a vida eterna. Jesus é esta vida. Ele está aqui presente. Mais ainda, Ele vai entrar em nós na hora da comunhão. Então, já temos tudo aqui nesta terra. O céu já está em nós, vai entrar em nós na comunhão. Vamos aproveitar bem dele. Vamos sempre falar com mais fervor: Jesus, eu te amo. Tu és a minha vida. Tu vais me dar esta vida eterna que eu desejo, para que eu não fique na morte eterna. Amém.